Boa noite ou boa tarde, queridos companheiros. A nossa primeiro estudo do Livro dos Médiuns de 2023 e aqui eu quero desejar a todos um ano de 2023 abençoado. Que a luz, a paz e o amor vos envolvam a todos, nos envolvam a nós todos, numa bênção de harmonia, numa bênção de paz. E vamos começar então este nosso estudo, primeiro de 2023, dando na mesma continuidade ao Livro dos Médiuns, na questão número 56, com uma prece. Convido a todos que queiram a fechar os seus olhos para melhor se concentrarem, imaginando a figura amorável do nosso amado Cristo Jesus, Cristo vida, de amor e paz, nosso mentor maior, nosso irmão, nosso mestre. Amado Mestre Jesus, de luz, bondade e infinita misericórdia, aqui nos encontramos reunidos para mais um ano de reflexões e de estudos, a refletir naquele livro que é a base dos que se põem ao serviço da comunicação entre planos para bem da humanidade, servindo a Deus, a Jesus e à caridade. E que o teu amor e a tua paz fiquem nos nossos corações, nos iluminem e nos intuam boas orientações neste estudo e que assim seja. E assim, queridos companheiros, como nós dissemos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, onde nós paramos em dezembro, não é? Com a questão número 56 do capítulo 1, a ação dos espíritos sobre a matéria. Eu recordo que nós temos estado a refletir sobre o perispírito. E esta questão 56 vai-nos exatamente dar continuidade à reflexão sobre o perispírito. E diz-nos o seguinte, Allan Kardec: a forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, é geralmente com a que conhecíamos quando estava vivo. Só não tem matéria, não é? Ela é mais fluida, mais quintessenciada, não é? É geralmente com a que conhecemos quando estava vivo. Poderia concluir-se daqui que o perispírito, liberto de todas as partes do corpo, de certo modo se modela por este e lhe conserva a marca. Mas não parece que assim seja. Então, como será? Perguntamos nós. A forma humana, com pouca diferença nos pormenores, excetuando as modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser é chamado a viver, encontra-se nos habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. É esta também a forma de todos os espíritos não encarnados e que só têm o perispírito. É aquela com que em todos os tempos se representam os anjos ou os espíritos puros. O que nos leva a concluir que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se encontrem. Mas a matéria subtil do perispírito não possui nem a tenacidade, nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim nos podemos exprimir, flexível, expansível. É por isso que a forma que ela toma, embora decalcada sobre a do corpo, não é absoluta. Molda-se à vontade do espírito, que pode dar-lhe este ou aquele aspecto conforme o seu gosto, enquanto o invólucro sólido lhe oferecia uma resistência insuperável. E por invólucro sólido nós entendemos o corpo de matéria, não é? Liberto deste impedimento que o comprimia, o perispírito estende-se ou contrai-se, transforma-se. Numa palavra, presta-se a todas as metamorfoses, segundo a vontade que age sobre ele.
é devido a essa propriedade, ou seja, essa propriedade de plasticidade, não é? Do seu revestimento fluídico, que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, se for necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com as irregularidades corporais que possam ser sinais de reconhecimento. Os espíritos são, pois, seres semelhantes a nós, como se vê, constituindo à nossa volta toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal, porque conforme veremos, essa invisibilidade não é absoluta. E aqui Allan Kardec já nos vai falando das características do perispírito, não é? Ele diz-nos que o perispírito é flexível, é expansível, ele pode adaptar-se a todas as metamorfoses, ou seja, a todas as características, a todas as formas, e portanto ele tem plasticidade e também nos diz que o perispírito vai obedecendo à vontade do próprio espírito. E, portanto, essa vontade do próprio espírito é que lhe vai caracterizar a forma. Mas vamos ver o que é que nos diz sobre este tema o nosso querido Miramês. E temos aqui uma gatinha a dar-nos cabo aqui do nosso ecrã. Esperemos que ela desista desse seu intento. Pronto, já foi. Pronto. O que é que nos diz Miramês no seu livro A Filosofia da Mediunidade, que nós temos vindo a adaptar como livro de coordenação e compreensão dos itens de Kardec numa perspectiva de Miramês pelo cunho da psicografia de João Nunes Maia. E no seu capítulo 51, exatamente do volume 1 da Filosofia da Mediunidade, diz-nos então Miramês, a que intitulou A Forma. Quanto à forma, foi o que nós tivemos a ver aqui no 56 do Livro dos Médiuns, o perispírito, que a ciência pesquisa, tem a forma humana, ou a forma humana é que obedece à forma perispiritual. E para melhor esclarecimento, essa forma do perispírito parte do esboço em que os benfeitores espirituais trabalharam, sob o comando de Jesus. Essa mesma forma cresce no impulso do tempo, aperfeiçoando-a. Não podemos dizer que em todos os mundos habitados as formas são as mesmas, porque elas não são, e nós já vamos sabendo isso, não é? Há algumas diferenças de acordo com o despertar dos espíritos ali estagiados. No entanto, a semelhança é o traço da universalidade. As diferenças são pequenas, assim como os corpos físicos em mundos diversos, circulando no espaço infinito. Podes notar os animais da Terra. Os seus corpos mostram diferentes exteriores, porém, no essencial, são iguais. O comando do perispírito parte do pensamento em formas variadas, tal como nós vimos aqui na 56. É o pensamento, é a vontade do espírito, e onde reside a vontade, reside no corpo pensamento, e portanto é o pensamento que vai dar o comando à plasticidade do perispírito para que esta adapte a sua forma, e portanto a sua forma pode ser variada. E quando o espírito se encontra em marcha para a pureza dos sentimentos, ou seja, vai na sua escala evolutiva, fazendo a sua evolução de purificação, o perispírito toma a forma que o espírito entender que deve ser, como por exemplo a forma de uma estrela ou coisas parecidas. E daqui nós também podemos deduzir que esta plasticidade ou vontade de pensamento do próprio espírito, ela é tanto maior quanto a evolução do mesmo espírito, o que nos leva a subentender que um espírito menos evoluído não possa ter esta capacidade de imprimir a si próprio
a forma que pode assumir com a mesma facilidade. E no que tange ao espírito ignorante, cá está Miramês, ele baixa as vibrações e as paixões inferiores lhe dão uma forma inferior, que por vezes se apresenta como animal. E nós, nos nossos outros estudos, já fomos vendo que sim, que muitas vezes nós temos a percepção, não é? Temos a visualização de seres grotescos, não é? Ainda, porque têm uma vibração baixa, ainda são espíritos ignorantes, ainda são espíritos de baixa vibração na escala da sua própria evolução, não é? E, portanto, assumem figuras às vezes um pouco animalizadas, um pouco grotescas, muitas vezes até algo assustadoras. A matéria do perispírito é bastante subtil, obediente à mente, e o corpo humano, na sua formação, toma os contornos desse corpo intermediário entre o espírito e a matéria. Ainda existe muito o que estudar sobre o corpo espiritual em questão. Por enquanto, devemos concluir mais do comportamento do ser humano, porque é esse comportamento que vai abrir caminhos para entender outras ciências mais elevadas. Algumas delas atreviam-me a dizer que nós nem as imaginamos, não é? Ainda não as imaginamos, mas lá chegaremos com o tempo. É qual os poderes do pensamento. Eles somente se abrocham nas criaturas quando estas passam a compreender seus reais deveres diante do Criador, ou seja, quando a sua caminhada evolutiva e a sua purificação espiritual já está no nível de compreensão e a sua consciência ou alma já pode ter essa percepção mais clara. Observemos a própria mediunidade, como está sendo usada. Falta preparo aos médiuns e eles esquecem do tesouro que têm nas suas mãos em relação ao seu uso e logo passam a vender o exercício mediúnico. Esquecem-se de dar de graça o que de graça receberam, comercializando o que Deus lhes emprestou como instrumento para aliviar e mesmo curar os desequilíbrios da alma. O comércio com o mediunismo é apego ao ouro e à ignorância, que se transforma em sofrimento para o espírito que vende as coisas espirituais. Eu aqui pergunto, como é que ficará essa evolução destes médiuns? Como é que será depois o seu perispírito quando parte da forma física? E diz-nos Miramês, o perispírito entra em muitas metamorfoses, pelos procedimentos da alma inconsciente, muitas vezes regredindo à sua própria forma. Cá está a resposta, não é? Alcançando o seu estado de origem. Por outro lado, o corpo espiritual do espírito elevado toma as formas onde o belo as expressa pela força do amor e os cambiantes de luz anunciam quem se apresenta. O espírito, aos olhos do vidente ou clarividente, pode tomar a forma que possuía na Terra, até mesmo nas limitações físicas, para ser reconhecido. Depois toma a forma que lhe permite a evolução. E nós sabemos que isto é muitas vezes feito e assumido pelos espíritos que já estão em condições evolutivas de poder fazer, para se apresentarem, para serem identificados pelos seus entes queridos, pelos seus familiares, ou até pelas pessoas com quem eles querem comunicar, para que facilmente os reconheçam, não é? Os espíritos são uma família invisível, mas que te cercam e formam uma só comunidade com os encarnados e, portanto, podemos começar a desmistificar com mais
certeza, esta questão de que nós encarnados estamos aqui, os espíritos estão lá. Não estão, estamos todos unidos, aqui estão os espíritos e estão os encarnados, nós trabalhamos todos em conjunto e todos para o mesmo fim, que é a caridade, e todos com Deus e com Jesus para o mesmo objetivo, que é a paz e o amor maior. E, portanto, nós fazemos todos parte de uma mesma família, como aqui nos diz Miramês. Somos todos filhos do mesmo Deus de amor, e a mediunidade é o instrumento de comunicação das duas sociedades. Uma não pode viver sem a outra, e fundindo-se as duas forças espirituais, encarnados e desencarnados, reconhecemos o valor do mediunismo, através de que os encarnados possam receber notícias dos que partiram, enchendo os corações de esperança sempre renovadas. Lembrando de como se conduzir com os dons, é bom que consultemos o Evangelho onde Jesus nos diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demónios. De graça recebeste, de graça dai. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Não nos esqueçamos que a mediunidade é um dom que nos foi doado para o nosso próprio aperfeiçoamento e para nos podermos doar também aos outros, ajudando, servindo, de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. E, portanto, não pode nunca ser comercializado. E continua Miramês: era Jesus enviando aos discípulos para vários lugares, mostrando como eles deveriam proceder mediante a caridade pela força do amor. E para os médiuns, a orientação é a mesma que o Cristo prescreve, por serem eles os novos discípulos. Tenhamos esta consciência. Os médios são os novos discípulos, nós devemos ter o mesmo rigor ético, devemos trabalhar em nós a mesma clareza mental, devemos aperfeiçoar os nossos estudos para sermos melhores instrumentos, mais afinados para o trabalho do bem maior, que é o trabalho do nosso Pai Celestial, por intermédio do nosso amado Mestre Jesus. A caridade não pode ser vendida. E o perispírito, com a caridade cristã, tornar-se-á um sol a brilhar nos céus da consciência, fornecendo energias sublimadas para a felicidade dos corações. Queridos companheiros, eu creio que nós não podíamos ter começado o ano de melhor maneira do que com este pensamento maravilhoso de Miramês, que nos incita à caridade pela mediunidade, que nos incita ao bem e à força suprema do amor ao serviço de todos, ligados sempre à energia maior de luz, paz e amor do nosso Pai Celestial, do nosso amado Mestre Jesus. Que a luz e o amor do nosso amado Mestre Jesus, do nosso Pai Celestial, fiquem no coração de todos vós. Que a paz possa ser o vosso suporte nesta caminhada deste ano que agora inicia e que o amor, a coragem e a fé se façam sempre presentes no vosso coração. Que Deus vos abençoe a todos e gratidão imensa. Até para a semana, se assim Deus o permitir.